Vamos lá, aperta o cinto de segurança que nós vamos agora começar a falar sobre o medo de voar de avião. Só quem tem, né? Só quem sofre deste medo, dessa ansiedade de voar de avião, sabe como que isso é devastador na vida da pessoa, gente. Por quê? Porque esse medo, ele vai colocar a pessoa em duas situações, né? Duas situações assim completamente desconfortáveis. A primeira é que ou essa pessoa não viaja e aí ela vai perder oportunidades incríveis na vida dela, né? Porque tem lugar que você só chega de avião. Ou então o avião é o modo mais rápido. Então, se a pessoa tem esse medo, né, ela vai perder essas oportunidades. Ou então, a pessoa que sofre com medo, ansiedade de voar de avião, ela vai passar por um aperto muito grande toda vez que ela for voar de avião. E quando eu falo aperto, eu tô falando aqui num sofrimento extremamente intenso. Imagina aí uma pessoa que não tem medo de avião, ela tá viajando super tranquila, animada, e uma pessoa aí que tem o medo, né, e corajosamente enfrenta este medo, ela vai estar sofrendo. Então são duas situações devastadoras para a pessoa que tem aí a ansiedade e o medo de voar de avião. E a gente tem que normalizar a ideia de que o medo de voar de avião é sim um medo muito racional. E aí você me pergunta, ai, Thalita, mas como assim? Por que que é um medo racional? Porque nós, seres humanos, obviamente, a gente não nasceu com asa, né? E para quem gosta de história, né? Para quem gosta de fatos históricos, os aviões comerciais, eles estão no mercado há menos de 100 anos. Então, se você for comparar a história humana com a história da aviação comercial, você vai ver que os aviões comerciais, eles são muito recentes na história humana. Mas eu vou apresentar aqui um contraponto. Tenta imaginar agora que você está vendo este vídeo o tanto de avião que está voando ao redor do mundo neste momento. Tenta aí imaginar, ou se você aí for daquelas pessoas que gosta, né, de número de fato, procura naqueles aplicativos de acompanhar o avião, você vai ver o tanto de avião que está voando neste momento em que você está vendo este vídeo. É muito avião. O céu fica cheinho de aviãozinho amarelo, se você for olhar o aplicativo. Então, gente, mesmo, né, sem nenhuma estatística, mesmo sem nenhuma estatística ou número oficial, eu posso afirmar com certeza absoluta que a maioria dos aviões que estão voando neste momento, eles vão sim chegar ao destino final com segurança, tá? Eu não preciso de estatística, não preciso aí dos órgãos internacionais da aviação. Eu afirmo para você que os aviões que estão voando neste momento, eles vão sim, a grande maioria vai chegar ao destino final com segurança. E o que que isso, né? O que que isso nos leva a concluir? Esse fato, gente, nos leva à conclusão de que o seu medo, a sua ansiedade de voar de avião, ela é sim baseada em pensamentos falsos. É muito importante você gravar essa informação. O seu medo, a sua ansiedade de voar de avião é baseado em pensamentos falsos. E esses pensamentos falsos, eles podem sim serem categorizados em 5 grupos. Então, quais são eles? As leis naturais, a falha mecânica, a falha humana,
o ato divino e o ato diabólico. Se você aí for curioso, né, com relação ao seu medo de voar de avião, você vai ver que o seu medo, ele vai sim se encaixar em um desses 5 grupos. Tá, gente? Para aí um pouquinho, fica curioso com relação ao seu medo. Ele vai sim se encaixar em um desses 5 grupos. E a verdade, né, do que muita gente pensa, esse medo, essa ansiedade de voar de avião, ela é muito mais comum do que a gente imagina, né? Às vezes a gente tá ali no avião e você vê a pessoa assim, como é que ela tá tão tranquila e tá voando e tá na turbulência? Mas muita gente sente sim este medo. E mesmo, gente, os viajantes de avião mais frequentes, em algum momento, eles já sim sentiram algum frio na barriga, aquela ansiedade, aquele medo, sabe, que bate assim durante o voo. Eu falei para vocês no início desse vídeo que eu, né, viajo frequentemente de avião e assim, apesar de eu não ter medo de vez em quando, né, dependendo assim da turbulência, dá aquele frio na barriga. Eu falo assim: "Ai, agora". Bom, gente, isso acontece com todo mundo, né? Sentir medo de voar de avião é sim desconfortável. Não é uma sensação legal, né? É bem desconfortável. Mas não é motivo para você ter vergonha, né? Por quê? Porque quando a gente sente medo, é uma forma do nosso cérebro proteger a gente do perigo. Isso, na verdade, é o medo. É uma forma do cérebro comunicar para você: olha, tem um perigo ali na frente. Então, vou trazer assim um exemplo que eu acho que fica mais claro. A gente tem um incêndio, né? A gente vai fugir desse incêndio. E por que a gente vai fugir desse incêndio? Porque a gente está com medo, né? Se a gente não tivesse medo, a gente não fugiria desse incêndio, a gente nem ia tentar fugir. Então, o medo, ele tem sim a função de proteger a gente do perigo. E o medo, gente, a gente não só sente ele na mente, mas ele também ele se manifesta no nosso corpo. O medo, a sensação de medo, ela provoca reações no nosso corpo. E uma delas é, por exemplo, quando a gente está com medo, o nosso corpo ele vai produzir uma série de hormônios, né? E um desses hormônios, eu não vou entrar tanto em detalhe, mas é importante eu falar isso. Um desses hormônios é a tão famosa adrenalina. E qual que é a função da adrenalina no nosso corpo? A adrenalina, gente, ela vai sim deixar o nosso corpo em estado de alerta. Essa é a função da adrenalina, né? Então, eu acho muito interessante. Tem uma doutora que ela falou em um dos livros dela. Ela falou que a coragem não é a ausência de medo. A coragem é a ação, é você agir mesmo sentindo medo. Então, assim, para você que tem medo, que sofre com crise de pânico, que tem ansiedade, quando você pensa que você tem que fazer uma viagem de avião, gente, você é sim uma pessoa extremamente corajosa, tá? Não se esqueça disso. Bom, eu acho que dei um resumão aí sobre o medo, né? Sobre esse medo aí de voar de avião. Muito comum, né? Mais comum do que a gente pensa. Você que tem medo não precisa ter vergonha. Você é sim corajoso e o seu corpo ele vai ter várias reações por conta do medo.